Boa noite, irmão Alex. Olá a todos, boa noite. Boa noite. Boa noite. Como vai? Tudo bem, Júlia? Tudo bom? Tô bem. Legal. Que legal te ver aqui. O que é um sapinho bom. aí em cima? O que é? É um unicórnio. Unicórnio. Ah, agora deu para ver direito. Beleza. Olá. Olá, Jura. Tudo bem com você, querida? Oi, lindo. Tudo bem, irmão? Graças a Deus, tudo na paz, tudo bem. O Muito chefe, bom. o irmão Paulo. Ok. Ele vai estar aqui com a gente daqui a pouquinho? Ele vai ficar lá com o irmão Paulo hoje. Ah, tá bom. Tá ok. Perfeito. Tudo bem, Valdivino? Buenas noches. Boas noites. Tudo bem, graças a Deus, Alex. Então tá bom. Olá, Ana Fávara. Buonasera. Tudo bem, né? Tudo. Até estranhou, né? Não, eu tô triste hoje. Opa, o que houve? Eu tô triste e tô alegre ao mesmo tempo. O Marquinhos, Eu também. a mãe dele, Boa noite. Boa. a mãe dele faleceu mais ou menos ao meio-dia Ah, e às 3 horas da tarde o netinho dele nasceu. olha que coisa, não? Foi assim, eu tô muito... Sabe quando você fica confusa, Alex? Você não Sei. sabe o que você pensa? Uhum. Eu tô assim, É, com de tristeza e de alegria. Era aquele ali. olha, não é fácil, não, viu? Não, Não é. Cadê meu você não óculos, sabe o gente? que você pensa. É. Você pensa por quê, né? Mas o que adianta a gente pensar por quê? Nós não vamos ter Não, resposta. não tem como. Não, infelizmente. Ela estava... Tem um irmão nosso muito chegado também, que está internado lá com Covid na UTI, que é o Fábio aí de Campinas, né? Então, olha, é uma coisa assim incrível, né? Incrível. É o Fabinho, Alex? Quantos da É. igreja, quantos assim, que nem o do Girodo, né? Ele pregava nas igrejas, né, Alex? Uhum. Então, a gente sabe, olha, a gente vê, né? Os trabalhadores já estão poucos. Uhum. Desde que sempre foi dito, né? E leva eles embora, a gente fica num misto de confuso, não sabe o que Olha, pensa. é assim, para a gente é isso, mas É, para eles estão melhor. sim, eu tenho certeza que se for perguntar, eles não querem voltar, não. Não querem, não. Alex, Oi. ele não estava em Teresina? Não, o Fábio estava em. Não é o. É o Fábio Gomes, filho do Jaci e da Sinira. Não é o Fabinho lá de Teresina, não. Eu só não conheço, não. Ela é de São Bernardo? Do São Bernardo, Isso mesmo. Eu não conheço ele, não. Mas ele é um rapaz muito ativo na igreja. Também. Valdivino, quantos anos você é convertido? 10 anos. 10 anos. Uhum. Estou novo convertido. Não, é que você conhece bastante gente, né, da igreja. Achei que era mais tempo. Não, é porque eu vou em vários... Eu ia em todos os eventos. Uhum. Aí fica conhecendo. Quando a gente vai em evento, fica. Que nem agora esse ano mesmo, eu conheci mais do que todos os eventos, né? Uhum. Eu já fui lá em Sorocaba, um curso lá, Ana. Aqui? No dia que foi quem deu o livro de
De Hebreus foi o Paulo, o Mariano, lembra? Foi só para os homens? Não, para homens e mulheres. Mas faz uns 2 anos ou 3 anos já. Uhum. Ui, eu nunca perco, eu não lembro disso, não. Paulo? É Paulo Mariano. Nem sei quem Fala, é o Paulo. Valdivino. Boa noite. Boa noite, Buenas Valdivino. Tá noites. lembrado? É o Wellington. Nós fizemos o curso lá com o Enio. Estou lembrado, rapaz. Tudo bem, Hélio? Dia que eu fui embora, você me deu uma carona. Levei na Nunca rodoviária, né? esqueci. Levei na Isso. rodoviária. Aí. Bom, boa noite para todos aí. Bom te ver, Boa viu? noite. Prazer você estar aqui hoje conosco. Não, eu tô sempre aqui, sempre te vejo você participando, viu? Ah, é? Isso. Então, você fica escondidinho, quietinho? Que eu Isso. Só ouvindo. Fica atrás da cortina. E aí, Newton, boa noite, tudo bem? Bem-vindo. Boa noite a todos. Tudo bem? Amém, graças a Deus. Ô, senhor João Verdun, eu ia perguntar para a Júlia sobre você. Boa noite, amado. Boa noite, amados do Brasil. Um beijo no Boa coração noite, de todos. João. Boa noite. Boa noite. Oi, Julinha, Júlia minha filhinha, Verdun. neta. Oi, vô. Oi, amor. Ó, tá vendo? Ela veio aqui e veio de unicórnio, entendeu? Olha só. Ó, Olha só. cara, chique no último, chique no último. Tá vendo? E aí, Alex? Estávamos com saudade dessa segunda-feira aí. É, eu sei, mas aquele problema lá não foi legal, né? Das redes verdade. sociais. Nós fizemos aula, Alex. É, mas a minha voltou, eu não tinha mandado o link, e a minha voltou, era umas 7 e pouco. Porque não voltou para Foi. todo mundo ao mesmo tempo, voltou meio. Não. Aí eu falei, eu não vou mandar agora, e outra, eu não sei se vai ficar instável com algumas pessoas, não sei se pode entrar vírus aí, o que foi e tal. Então eu falei, bem, melhor não fazer. Não arriscar, né? É, exatamente. Aí podia prejudicar e tal, então foi melhor não ter, né? Mas estamos aqui, estamos juntos aqui. Rafael está ali também. Olá, Rafael, beleza? Tranquilo. O nosso irmão Edilson Melo também está aqui. Tudo bem, Edilson? Tudo bem, Alex? Beleza. O seu Mindo está ali numa cama elástica, né, seu Mindo? Tudo bem, senhor Alex? Graças a Deus, tudo na paz, tudo firme. Tudo tranquilo. Ok. Lúcio, boa noite, meu querido. Deus te abençoe aí, viu? Bom ter você aqui com a gente. O Wellington já deu um olá. Então, tranquilo. E aqui o Sérgio, acho que é o Serginho, não, Sérgio Antônio Ferreira. Muito bem. É o Sérgio Antônio, tudo bem? Está me ouvindo? Boa noite. Ou nos vendo? Bom, tudo bem. Aqui o Lúcio deu um olá. Olá, Lúcio. Beleza, valeu. E Edilson, como é que estão as coisas aí? Tudo bem? Tá chovendo? Tá chovendo aí em São José? Tá chovendo, Alex. Parou um pouquinho agora parou um pouco. É, né? Aqui tá tudo molhado também, tá chovendo. Aqui em Porto Alegre parou agora um pouquinho, mas choveu já. Vai chover mais. Bom. Zero. E aí em Sorocaba, Ana, como é que tá? Tá chovendo ou tá sem chuva? Não, aqui parou. Essa semana parou. Tá. Não, mas choveu bastante. Tá. O Sérgio chegou ali também, já tá, parece, do lado da Jura.
Muito bem. É o Sérgio que está com você aí, né, Júlia? Não, tudo bem. Nós aqui em Florianópolis estamos pensando aí em voltar, como eu falei, né, a congregar. Nós vamos ter um almoço congregacional dia 17. E depois vamos ver como é que vai ficar aí para retornar a reunir. Nós vamos provavelmente alugar uma sala no hotel, né? Aqui perto. Ele está falando comigo agora. Peraí. O que é esse vírus? O seu expiro. O que eu faço? Ai, desculpa, eu não vi que estava aberto, Alex. Tem problema, não. Se quiser É que acho que ajuda, expirou você fala. meu... Olá, Neia, tudo bem, querida? Estamos vendo a Neia daqui, olha lá no fundo do sofá. Já deu certo onde vocês iam alugar lá? Sim, já está, assim, a gente só não confirmou, mas a gente reservou. Ah, Não, mas a gente vai transmitir o culto. mas não vai ser a mesma coisa, né, da gente estar conversando no começo. Isso é verdade. Mas talvez dê para bater um papo no finalzinho ali, tranquilo. As coisas precisam começar a voltar ao normal, É o né? mesmo horário, Alex? A gente aqui se reúne às 18 mesmo. É às 18 mesmo? Isso. Vocês não têm escola dominical? Também. Das 18, geralmente, até às 20, quando tem escola dominical, né? É primeiro a escola dominical e depois o culto? Nós estávamos fazendo o primeiro culto, depois a escola. Mas a gente, de vez em quando, muda. A gente faz uma enquete com os irmãos e às vezes, até já mudamos, acho que umas 2 ou 3 vezes, desde que eu estou aqui. O culto já foi de manhã também. Aí, no horário de verão, aqui, ficava muito claro ainda à noite, né? Então, nós passamos para a noite. E aí, depois, passamos para esse horário das 18. Guanabara, a escola dominical também é depois do culto. Né? Uhum. Aí tem congregações que os irmãos reúnem de manhã, outra à tarde, 8 mais à noite. Então, depende do que a maioria, né, ali decide, né? Aqui nós temos irmãos, famílias que gostam de manhã, tem outros que gostam à tarde, e outros mais à noite. Então... Aqui, o Campo Grande está fazendo pela manhã e pela noite. Aí sempre foi assim, sempre teve 2 cultos, de manhã e à noite. Quando eu era daí, eu ia nos 2. Não, Campo Grande, você está falando Campinas, né? Campinas, isso. Tá. Eu pensei Campo Grande, São Paulo, lá na capital. Lá também tinha 2 cultos. Aqui Mas em tem Porto membros Alegre, suficientes? Oi? Os 2? Lá tem membros suficientes para os 2? Para de manhã e para a noite? Lá é uma média de 100 membros. Aí eles dividem por causa da pandemia. Aí por isso que eles começaram e continuaram ainda, pela manhã e pela noite. boa ideia, né? É. Aqui só tem uma congregação das 18 horas, na Bento Gonçalves aqui. Mas Okay. é tudo 10 horas. De forma mais tradicional, os cultos da igreja geralmente são pelas manhãs, né? A maioria das igrejas de Cristo é pela manhã. Sorocaba era à noite, quando o seu João estava aqui. Mas depois, o pessoal, a maior parte, estava querendo que fosse de manhã. Aí, quando ele foi embora, nós fizemos uma votação. Aí, a parte da manhã ganhou. Ganhou por 1, né? E foi o voto da Ana.
Nossa, sou tão influente assim. Já pensou? Ah, se não votasse para de manhã, apanhava quando saísse lá na rua. Ah, então foi tudo na boa. Então a votação foi legítima. Foi. Todo mundo votou espontaneamente, então tá ótimo. É. Uhum. Ah, mas sabe, eu acho que de manhã você já levanta, já vai para o culto 9 horas, que começa a escola dominical às 9. Das 9 às 10, a escola dominical. Não, das 9 às 9h45. Daí começa às 10 o culto. Né? Ah, daí você já vai para casa, já fica... Para mim, que como o Edson não vai, aí quando chegava às 5 horas, eu começava a me aprontar. Aí já, você vai sair agora, sabe? Ficava aquilo na minha cabeça. Para mim foi ótimo na parte da manhã. Mas mesmo assim eu tenho que sair correndo, né? Eu imagino. É uma dificuldade quando o marido não vai. Nossa. Mas essa questão de horário é uma questão realmente de preferência, porque não tem como. É preferência. Ah, muita gente ficou magoado de ir para a parte da manhã. Bem, vamos lá. A gente está já com uns 13 minutinhos ali, então talvez vão chegando mais pessoas, né? E a gente vai aí vendo como é que fica, vai saudando as pessoas. O Valdo está aqui com a gente, a Virgínia. Amém, que Deus abençoe aí vocês, viu? Vamos ter uma palavra de oração. Eu pedi aqui para o nosso irmão Newton nos dirigir na oração, Newton. Sim, claro. Vamos lá, então. Posso pedir pelo Marcos, Alex? Claro. Tem um pedido aí, Newton. Acho que o Newton não escutou. Eu queria que você pedisse pelo nosso irmão maravilhoso da Igreja de Cristo aqui. Marcos. Isso. Ele perdeu a mãe de manhã e à tarde nasceu um netinho. Então, peça pela família que Deus console ele. O Marcos, né? É o Marcos. Tá. Só um instantinho aqui, pedir para a Néia. Aí. Oremos. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, pela vida que nos dás, pela salvação em Cristo Jesus, pelas congregações, pelo privilégio de ter irmãos, e neste momento, que é um momento também de muito privilégio que temos de conhecer, mas esteja, Senhor, acalmando os nossos corações, esteja também com o Alex, com todos que estão aqui reunidos, com esse espírito de fazer a tua vontade, de te conhecer profundamente e também de conhecer o nosso grande oponente, Senhor. Ajude-nos a entender, ajude-nos a te obedecer cada vez mais, aumente a nossa fé. Neste momento também te pedimos pelo Marcos, Senhor, pela dor que ele teve recente, Senhor, de ter o seu ente querido falecido e, ao mesmo tempo, como o Senhor é tão bondoso, também fez brotar dessa família um novo ser, uma nova vida, talvez um consolo para essa tristeza que ele e toda a família vem passando. Enfim, Senhor, nós confiamos no teu consolo, no Espírito Santo que tu deixaste para nos consolar, Senhor. Que ele sempre esteja conosco, Senhor, nos ajudando a viver da maneira que tu queres que vivamos. Muito obrigado por tudo, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Eu vou transmitir aqui uma tela, vou compartilhar para vermos onde nós paramos ali. Nós estávamos falando, quando nós paramos, né, na última quarta-feira, nós falávamos sobre as estratégias, né, que o inimigo, que Satanás, ele usa. E aí nós estávamos falando falamos da primeira estratégia, que é a questão da manifestação sobrenatural, né? Lembra? Nós falamos que
ele usa essa manifestação sobrenatural, incluindo sinais, milagres, prodígios, né? No âmbito espiritual. Então, nós vimos o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 11:14, falando a respeito dessa condição de disfarce, e que é muito importante a gente estar preparado e saber e ter cuidado, né? Saber interpretar e entender esses conceitos à luz das Escrituras. E aí nós vamos rever algumas coisas interessantes aqui. Mas o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 11:14, ele diz que não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E não é muito, pois, que seus próprios ministros, né, os demônios aí, os anjos caídos, se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Então, aqui a gente percebe que uma das estratégias de Satanás é se passar por algo divino, por algo espiritual, e até mesmo seduzindo do ponto de vista do bem, né? Anjo de luz, o disfarce, e ministros de justiça. Lembre-se que quando Jesus falou a respeito de Satanás, dentre as falas de Jesus, lá em Mateus capítulo 24, ele disse que seriam feitos sinais e prodígios, né? Para que, se possível fosse, enganasse até os eleitos de Deus. Então, também lá em Mateus capítulo 7, quando fala sobre o falso profeta, versículo 21, Jesus também, no Sermão do Monte, ele diz que naquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor, né? Eu preguei em teu nome, curei em teu nome, expulsei demônios em teu nome. E Jesus diz, apartai-vos de mim, vocês que praticam o mal. Só um minutinho. A Maria Helena está aí? Ela está pedindo para mim o link, que não está conseguindo entrar, e eu não consegui mandar para ela. Maria Helena, acho que não. Aqui não. Dá para você mandar de novo? Mas qual que é o endereço dela? Peraí, que eu acho que eu já vou... Eu lembrei como que faz para mandar, tá. Peraí. Se você está olhando o seu WhatsApp, você seleciona... Foi, eu consegui. Mas aí pode ter ido só a foto, tá? O teu som está fechado. O teu som está fechado. Agora sim. Não, consegui mandar tudo. Com link e tudo? Então tá bom. Beleza. Consegui. Ok. Então nós vimos que lá em Mateus 7, Jesus, no Sermão do Monte, né, ele fala a respeito daquele grupo de pessoas que dirão, Senhor, eu curei em teu nome, preguei em teu nome, expulsei demônio em teu nome. E aí ele dirá, então, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, existe algumas pessoas que interpretam, entendem aquele texto como sendo o fato de que, mesmo que sejam pessoas fora do contexto de obediência a Jesus, ainda assim, em nome de Jesus, essas pessoas fazem muitos milagres mesmo. Então, entenda bem, algumas pessoas vão dizer que esse texto de Mateus 7, versículo 21, quando pessoas afirmando que Jesus é Senhor delas e que elas praticam sinais, prodígios, né? Curas, expulsão demoníacas e tal, em nome dele, algumas pessoas vão dizer, então, não importa se essa pessoa é discípulo de Cristo ou não, elas fazendo isso em nome de Jesus, então é feito, né? Embora estas pessoas, Jesus dirá para elas que não conhecem porque elas praticam a iniquidade. A ideia aqui é uma ideia de afirmar que pessoas, independente de elas serem cristãs, quando elas usam o nome de Jesus, elas podem fazer sinais, prodígios e tal, mas elas mesmas não seriam salvas, né, naquele dia. Essa é uma interpretação um pouco perigosa, porque você precisaria ter
outros textos bíblicos para dar sustentação para esse tipo de procedimento, né? Então, quais são as passagens bíblicas que indicam, que mostram que pessoas que não são discípulas, não são cristãos, eles teriam a prática de curar, de expulsar demônios, de fazer sinais e prodígios, mas o fato é que, quando Jesus voltasse, elas seriam ignoradas por Jesus dizer que elas praticam a iniquidade. Então, nós não temos, na verdade, fundamento no Novo Testamento para afirmar que qualquer pessoa, só pelo fato de usar o nome de Jesus, sai fazendo sinais, prodígios e milagres, mesmo esta pessoa não sendo de Jesus, né? E aí só lá no dia do juízo é que Jesus vai falar para ela: apartai-vos de mim, vocês que praticam iniquidade. Então, o poder de Deus que permite com que milagres, sinais, ou certas situações que nós julgamos sobrenatural aconteçam, provém do Espírito Santo de Deus, atuando por meio de pessoas, né? Lembre, por exemplo, lá em Tiago, capítulo 5, que no livro de Tiago diz que está alguém entre vós doentes, chame os presbíteros da igreja e estes façam oração pelo doente. Então, a intermediação do poder de Deus também passa pelo crivo de pessoas representarem Deus nessas práticas. Agora, precisamos tomar muito cuidado que não é porque está acontecendo algo sobrenatural, um sinal, um prodígio, um milagre, que isso provém de Deus. E o próprio Jesus alertou isso, não tem novidade. No Novo Testamento, os apóstolos, eles falaram a respeito disso. Nós temos exemplos de manifestações sobrenaturais do Novo Testamento que não provêm de Deus, né? Você tem espíritos que possuíam um homem que vão para porcos, e os porcos se matam, e as pessoas viram aqueles porcos se matarem, se lançarem. Você tem Paulo expulsando o espírito de uma moça que dava grande lucro aos seus proprietários, porque era uma escrava, e ela tinha um espírito de adivinhação, né, que dava grande lucro. Então, precisamos tomar muito cuidado, que não é porque sinais, prodígios e milagres acontecem ou são feitos que isso provém de Deus, né? Existem duas outras possibilidades. Pode ser um truque ou pode ser algo sobrenatural que não provém de Deus. Então, como é que a gente sabe que provém de Deus? Jesus dá esse direcionamento, essa dica, né? Lá em Mateus capítulo 7, no próprio versículo 21, né? Ele diz lá, naquele dia, né, ele disse, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu, esse entra. Então, qual é a primeira chave ali para entender sobre uma pessoa que está agindo ou sendo usada pelo Espírito Santo ou por Deus para algo sobrenatural, por exemplo? O texto está dizendo, né? Já, a primeira chave ali nem todo que me diz Senhor, Senhor, mas quem? Aquele que faz a vontade de meu Pai. Então, a gente já sabe que essa relação da atuação de Deus diretamente na vida de uma pessoa, usando uma pessoa dentro desse contexto que nós estamos colocando, passa pelo crivo de que essa pessoa ela faz a vontade de Deus. Me diga uma coisa, existe meios da gente analisar se uma pessoa faz a vontade de Deus ou não? Existe? Existem condições da gente avaliar se uma pessoa está dentro da vontade de Deus, faz a vontade de Deus? Existe, né? Agora, primeiro cuidado que tem que ter. Jesus disse, nem todo o que me diz Senhor, Senhor. Então, primeira coisa cuidado. Não é porque uma pessoa diz
que ela faz a vontade de Deus ou que ela é cristã, que só isso basta. Não, não é pelo que a pessoa diz, né? Até porque no versículo 15 de Mateus 7, Jesus diz que nós cristãos deveríamos tomar cuidado com os falsos profetas, não é? Por quê? Porque ele disse que um falso profeta, ele é um lobo disfarçado de ovelha, e Jesus dá a dica, né? Pelos frutos os conhecereis. Então, existe sim pessoas mal intencionadas que o texto ali Jesus chama de falso profeta, e existe também a condição de que esse falso profeta pode ser descoberto. Então, duas dicas importantes Jesus dá. Primeira dica, né, ali no 21, não é o fato de uma pessoa dizer que é de Deus que ela é. É o fato dela fazer a vontade do Pai. Segundo, você pode observar as práticas dela, ou seja, os frutos dessa pessoa, para você avaliar se ela é uma pessoa bem intencionada ou mal intencionada. E se ela for ainda bem intencionada, existem muitos falsos profetas que são bem intencionados, ou seja, são pessoas que aprenderam errado e estão acreditando numa mentira e ensinando essa mentira como se fosse uma verdade. Eles estão sinceramente enganados. E nós temos como confirmar isso através da observação da vida dessas pessoas, checando, né, o que elas ensinam, pregam, as finalidades delas, e nós não devemos ir acreditando só porque uma pessoa diz que é, né? Porque o próprio Jesus disse que essas pessoas praticam a iniquidade. Então, eu não consigo alcançar, entender e aceitar essa interpretação de que uma pessoa qualquer, só porque usa o nome de Jesus, ela tem condição de fazer sinais, prodígios e milagres, assim, né? Simplesmente por usar o nome. Eu entendo que, sim, ela pode até fazer, mas aí não significa que estas coisas vêm de Deus. Não significa. E nós precisamos ser espertos. Nós precisamos estar atentos, porque hoje, no mundo religioso, com a proliferação indiscriminada, descabida de religiões, nós temos essas religiões, hoje em dia, muito fundamentada exatamente em cima de milagres, principalmente curas relacionadas a enfermidades, não é? Então, se a gente for basear a nossa fé pelas curas, então eu creio que a gente vai ser de uma religião por dia até o fim da vida da gente e não vai passar por todas, tá? Porque o que você vê de relatos, né? Você vê relatos de cura com ateus, você vê relatos de curas sobrenaturais no baixo espiritismo, no espiritismo, no budismo, no hinduísmo, pessoas que acreditam nos extraterrestres, né? Então, relatos de cura, o mundo está cheio, né? E curas assim que a própria ciência poderia dizer que foi praticamente impossível ou impossível, de forma geral. Mas a fé do cristão, ela não é baseada nos fenômenos sobrenaturais. Não deve ser baseada. Lembra que quando Tomé, vendo Alex, Jesus... Oi? Eu enviei da Maria Helena para você, ela não está conseguindo mesmo entrar. Vê se do seu ela consegue. Alguém mais aqui tem, porque eu estou sem meu celular aqui agora. Eu acho que ele está em outro lugar da casa. Não, quando a gente envia, vai em branco para ela e ela não consegue abrir. Então, é porque você não fez o que eu te disse. Então, deixa eu te orientar. Seleciona no seu WhatsApp, seleciona a foto com os dizeres. Deixa selecionado. Selecionou, vai lá nos 3 pontinhos, lá em cima, e coloca compartilhar. Ué, que gozado, esse aqui não apareceu. Os 3 no pontinhos. link dela, os 3 pontinhos tá aqui, ó. Pronto. Mas você tem que selecionar o link.
Selecionar você fica com o dedo apertado nele que ele vai ficar todo azul. Ficou. Pronto, agora vai nos 3 pontinhos. Não, os 3 pontinhos sumiu, apareceu coisinha do WhatsApp. Estranho. Tá bem estranho mesmo. Olha, eu vou pedir um minutinho só, eu vou pegar o meu celular e mandar para ela, então. Ela está aflita para entrar, só um segundinho. Não, ela está falando para deixar agora, que ela entra semana que vem. Eu vou mandar aqui para ela. Tá, desculpa, mas é só para atender aqui, então. É Maria Helena, né? Eu mandei para você o dela agora. Acho que eu tenho aqui. Acho que eu tenho. Já estou enviando para ela aqui. Mabel. Pronto, mandei para ela aqui. Mandei para ela já. Ok. Aí depois você checa para mim se ela... Bom, se ela conseguir entrar, vai entrar aqui. Então, está entendendo o que eu estou querendo colocar? Porque o mundo religioso de hoje, ele é extremamente apelativo nessa questão de usar a questão do sobrenatural, né? Da cura, sinais, prodígios e milagres. Mas, ao mesmo tempo, é extremamente complicado você ver um mundo tão dividido, tão ganancioso, tão confuso, e, em nome de Cristo, fazendo vários sinais e assim por diante, embora o próprio Jesus e o Novo Testamento diga para que nós tenhamos muito cuidado e não tomemos aí esses sinais como sendo base para a nossa salvação. E é o que muita gente faz, inclusive, né? Achando que só porque faz em nome de Jesus está tudo ok. Aí, em 2 Coríntios 2:11, nós vimos também que Satanás, né, nós devemos ficar espertos para que ele não alcance vantagem sobre nós, né, porque nós não ignoramos os desígnios, ou seja, a gente precisa ter a ciência disso e não ignorar essas coisas, não deixar fazer vista grossas, né? Muitas pessoas, às vezes, elas subestimam, não levam em conta e tal, e aí, de repente, isso pode ser um ponto fraco a ser explorado por ele na vida da pessoa, né? Até essa questão mesmo aqui de sinais, prodígios e milagres, ok? Essa manifestação aí, né? O objetivo dele, então, é seduzir pessoas através desse conceito. Ele está ao redor, ele está buscando pessoas, ele pode usar os conceitos sobrenaturais. Deixa eu interromper um pouquinho aqui e ver se tem alguma pergunta ou questão ainda sobre esse lado, que é muito complexo também, de atuação sobrenatural do inimigo. Alguém tem alguma pergunta ou colocação que queira fazer, algum comentário? A gente já tinha falado um pouco sobre isso. Ei, Alex. Oi. Alex, lá em 2 Tessalonicenses 2:11, por essa razão Deus lhes envia um poder sedutor a fim de que creiam na mentira. Aquilo ali esses milagres têm a ver com esse poder sedutor que Deus envia?
Eu creio que nesse texto aí em específico, a questão é mais do ensinamento judaico, mas, num sentido amplo, é claro que qualquer subterfúgio usado para desvirtuar a verdade, alguém da verdade, está dentro aí também. Eu entendo que não fere o texto a gente entender que também há a possibilidade de alguém usar essa... ou Satanás ou alguém, né, ser usado nessa área de sinais, prodígios e milagres. Tem uma referência que vai lá para Romanos primeiro, né? A ira de Deus contra a humanidade ali, que acredita em todo tipo de coisa, das coisas criadas, né? Trocou a verdade por coisas, adorar coisas criadas, né? Exato. Então, ali em Romanos, também é uma ação do inimigo. Tudo aquilo que desvirtua tem uma motivação do inimigo. Mas nem tudo que desvirtua é sobrenatural, entendeu? Então, ali, no caso, está dizendo que as pessoas transformaram a criatura no Criador, adorando a criatura em vez do Criador. Então, esse contexto, o próprio povo judeu fez. Lembra? Quando eles saíram da Terra Prometida, liderados por Moisés, mesmo Deus tendo se manifestado poderosamente com as 10 pragas e cuidado deles no deserto ali no início, Moisés subiu ao monte, demorou. O que eles fizeram? O povo, então, pressionou tanto que o próprio Arão terminou fazendo um bezerro de ouro para ser adorado, né? Um bezerro ali, um boi, né? Então, eu creio que Satanás está por trás dessa desvirtuação, só que ali não era uma questão sobrenatural, ali era uma questão humana, uma inclinação humana para isso. Aí, depois, talvez entre essa questão sobrenatural. Isso acontece muito aí com a idolatria, né? Então, muitas pessoas têm práticas relacionadas a idolatrar imagens, ou seja, como for, e aí acontece, às vezes, algumas coisas sobrenaturais, acontecem, e isso prende ainda mais as pessoas, né? Existem lugares no Brasil e no mundo todo que são considerados, entre aspas, sagrados, que pessoas fazem peregrinação em certas épocas do ano, porque aconteceu um milagre ali, ou uma aparição, ou algo assim, e esses lugares ficam sendo venerados pelas pessoas, né? Então, tudo isso são estratégias para desviar as pessoas da verdade. Ok? Obrigado. Isso acontece mesmo, né? Então, eu não questiono. Eu tenho uma ilustração que eu sempre uso para falar sobre pessoas que dizem assim: mas aconteceu comigo, ou eu vi acontecer na minha frente, né? Era algo sobrenatural. E a pessoa, às vezes, ela está falando isso para justificar que porque aconteceu aquilo é de Deus, né? Então, eu digo para ela o seguinte, eu conto essa história. Eu falo, vamos imaginar que você é um especialista em Rolex. Rolex é um relógio muito caro, né? Tem relógios ali caríssimos, de mais de 100 mil reais, né? Mas vamos imaginar que você é um especialista formado pela casa Rolex. E aí um dia você está saindo ali do restaurante, da loja e tal, de uma loja qualquer, fez compra e tal, e aí, sem nenhum preconceito a ciganos, né? Mas assim, aí vem uma cigana, assim, e fala para você, olha, eu estou vendendo esse relógio que eu preciso comprar uma lata de leite ali para o meu filho, né? Aí você fala, deixa eu ver. Aí ela mostra para você o relógio e é um Rolex. Está lá escrito Rolex. Só que você é especialista, ela não sabe disso. E aí você olha o Rolex, examina, vê e tudo, e você constata que é um Rolex verdadeiro. E aquele Rolex vale 60 mil reais. E aí você pergunta para ela, quanto você quer nesse relógio? Ela fala, se o senhor me der 50 reais, tá bom, porque eu vou comprar uma lata de leite, né? Ali, então 50 reais para mim tá bom. Bem, o que você deduz? Primeiro, vamos lá. O relógio é falso? Não. Você é especialista, você constatou, o relógio é verdadeiro. O que você vai questionar? Você vai questionar a origem, né? A origem do relógio. Provavelmente foi um relógio roubado, a pessoa ali nem sabe o valor, o que é, nem nada,
e está te vendendo, porque se soubesse não ia oferecer por R$ 50, ok? Então, milagres acontecem, coisas sobrenaturais acontecem, eu não questiono. Alguém pode chegar para mim e dizer assim, olha aqui, ó, uma radiografia, eu estava com esse câncer, agora olha aqui, ó, no dia seguinte, não tem mais, sumiu. Tem como eu questionar isso? Não tem. Tá ali, eu estou vendo, é isso mesmo. Agora, daí para eu dizer que foi Deus que fez, é outra história. Então, a origem é questionável. O que aconteceu, não. Mas a origem é. Ok? Então, então precisamos tomar, só concluir, então precisamos tomar muito cuidado. E esse alerta não foi eu que dei, ok? Foi o próprio Jesus Cristo que deu, e nós vamos ver Pedro falando isso, Paulo falando isso, em textos do Novo Testamento. Não fundamente a sua fé em Cristo Jesus nesta questão de milagres. Cuidado com isso. Eles acontecem? Sim. Deus tem poder para curar e fazer o que ele quiser? Claro que tem. Mas nós não podemos subestimar o inimigo, porque existem alertas claros no Novo Testamento a respeito desta questão sobrenatural, ok? Nós acabamos de ler 2 passagens, pelo menos, ali, sem contar as outras que Jesus está falando lá nos evangelhos, assim por diante, tá bom? Obrigado, Oi, Márcia. obrigado. Pode falar, querida. Oi, querido. Seria o caso, eu ouço às vezes, mas seria o caso dessas pessoas que vão em operações espíritas e coisas e tais que... Com certeza. Que curam câncer, realmente curou, mas a gente não consegue explicar por que curou, mas porque é um milagre que não vem de Deus, não é? Com certeza. É chato a gente ter que analisar isso, mas eu acho que é um dos casos, né? Nós estamos analisando do ponto de vista do texto bíblico, ok? Da Bíblia. Então, eu não tenho problema com isso, porque eu não estou desrespeitando pessoas. Eu estou falando das práticas dela. E aí, com relação às práticas, cada um adota o que quiser. Um espírita kardecista, ele vai adotar a doutrina espírita. Mas a doutrina espírita é uma doutrina dentre tantas outras. Nós, cristãos, adotamos a Bíblia. Então, qual a contradição entre o espiritismo e a Bíblia? Existem inúmeras diferenças, né? Então, por exemplo, veja só, para o espírita kardecista, não existe o conceito de salvação. O que existe é o conceito de que uma pessoa ela vai passar por um processo evolutivo reencarnatório até atingir o estado de luz, né? Esse processo de reencarnação em reencarnação, ele vem do karma, que era um processo hindu, e que o espiritismo antigamente era o espiritismo oriental hindu, mais antigo. No Ocidente, o espiritismo ocidental, exatamente naquela época ali do Allan Kardec, 1800 e pouco, e ele é o maior personagem, referência do espiritismo do ponto de vista ocidental. E a questão é que no espiritismo hindu, os seres eles reencarnam de forma animal, mineral e vegetal. Isso era muito estranho para o ocidental. E no espiritismo ocidental, a reencarnação é só humana, não é animal. Então, o ser humano não volta como um macaco, não volta como um rato, uma vaca, uma cobra. Já no espiritismo hinduísta, sim, ele volta até como pedra. Pode voltar de forma animal, mineral ou vegetal. Ok? E agora, veja bem, no cristianismo, o que nós temos é a ressurreição, não a reencarnação. Hebreus 9, 27, ao homem está determinado morrer uma só vez. E aí, depois disso, o juízo. Então, nós não temos reencarnação na Bíblia, né? Nós temos ressurreição, que é outra coisa. E se
se a própria pessoa, num processo de reencarnação, ela vai se aperfeiçoando até atingir o estado de luz, então para que Jesus veio morrer por nós? Então, no Espiritismo, nós mesmos nos salvamos através de várias vivências retornadas neste plano, não é? Enquanto que na Bíblia, no cristianismo, só existe salvação por meio de Jesus. Então, no Espiritismo não tem um Salvador. No Velho e Novo Testamento, é abominável e é uma prática de desobediência e proibida a consulta aos mortos, uma atividade mediúnica. Já no Espiritismo, essa é a prática que tanto vai livrar os mortos, como também ajudar os vivos no processo evolutivo dele, a consulta aos mortos. Então, são inúmeras as diferenças, inúmeras, né? Os ensinamentos opostos. O que significa isso? Significa que quando uma pessoa se submete, do ponto de vista do espiritismo, a um tratamento sobrenatural em que um espírito, por exemplo, o Dr. Fritz, né? Foi um médico alemão, e tem muitos outros espíritos de médicos que eles são invocados ou eles usam o corpo de um médium, né? E esse médium, então, tanto pode fazer presencial ou não, eles marcam um horário para fazer uma cirurgia espiritual. Então, uma pessoa pode estar em outro estado, outro país, outra cidade, em tal horário, ela se veste de branco, se deita na cama, fica ali em repouso, que o espírito vai visitá-la para fazer uma cirurgia espiritual, né? Bom, esta prática não tem nada a ver, dentro do ponto de vista da Bíblia, com a atuação do Espírito Santo. Na verdade, seria uma prática totalmente contrária e adversa aos ensinos de Jesus. O espírito de uma pessoa que já morreu possuir um médium, e esse médium fazer uma mentalização para que esse espírito vá até uma pessoa para fazer uma cirurgia nela. Essa prática é absurda do ponto de vista do cristianismo, de Jesus. Não existe esse conceito. Então, alguém que Mas aí é que está. Para nós, não querendo ofender ninguém, claro. Mas assim, a gente sabe que isso não vem de Deus, né? Sim. Então não, agora o milagre... tipo de milagre que não vem de Deus, né? Pois é. Então, o milagre, Márcia, acontece. Teve a cura, mas não veio de Deus. Pronto. Então, exatamente. Então, eu já vi algumas sessões espíritas. Eu venho de um lar kardecista. Na minha pré-adolescência, eu vi muitas sessões de Evangelho no Lar e tal. Conheço a doutrina espírita. E vi, não só no espiritismo, mas eu já vi relatos de testemunhos de pessoas que foram curadas em outras práticas, do candomblé, inclusive, por exemplo. Não é? Agora, o ponto não é o milagre acontecer, porque ele pode acontecer. Seja lá qual for a técnica, a estratégia que o inimigo usa. O inimigo pode ter colocado uma doença numa pessoa para depois retirar essa doença e tornar essa pessoa serva daquela religião, por exemplo. Né? A estratégia dele é essa. Mas o ponto é que, se a fé da gente, como cristão, for ser baseada em milagres, por exemplo, então nós estamos num solo muito perigoso. Por quê? Porque, como você bem colocou, no espiritismo, por exemplo, acontece. Mas só que as práticas espíritas são completamente adversas aos ensinamentos de Jesus e aos mandamentos do Novo Testamento. Não é? Então, como pode ter compatibilidade? Não tem. Então, a sua colocação foi muito boa, porque você fez essa contraposição. Não é o milagre em si. A gente tem que avaliar o quê? Então, como cristãos, nós temos que ver o que Jesus disse. Jesus disse, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas só quem? Aquele que faz a vontade. Então, qual que é a dica de Jesus? Então, uma das dicas é, quando você vê um milagre acontecer ou souber, em vez de você focar no milagre, veja se aquelas práticas e tudo que aconteceu está de acordo com os textos bíblicos. Ora, se foi um espírito de alguém que já morreu, de cara você já sabe que não tem procedência
conforme os textos bíblicos, porque Jesus não vai usar espírito de alguém que já morreu para mandar de volta para ela curar uma pessoa que está enferma. Entendeu? Então, a cura acontece? Sim, acontece. Aí, eu já estudei com pessoas assim, já vi pessoas também que se converteram a Cristo. E ela falou, mas como é que fica? Eu falei assim, olha, como é que fica? Nesse sentido você estudou as Escrituras e viu como é que Jesus age, o que ele diz. Agora você está diante de uma decisão, de uma escolha. Eu não vou questionar o que aconteceu com você, porque aconteceu. Agora, você está tendo a oportunidade de, conhecendo a palavra, tomar uma decisão em Cristo. Então, e eu deixo a pessoa à vontade para ela tomar a decisão que ela quiser, entendeu? Então, nós não podemos negar a verdade, mas também não podemos diminuir o que Cristo está dizendo por conta daquilo. Ok? Mais alguém? Tudo bem, então. Então, vamos dar uma sequência. A segunda área que nós falamos foi... A primeira, então, é a questão sobrenatural do inimigo, a estratégia sobrenatural dele. E a outra é o uso de pessoas. Então, a gente sabe, está no Novo Testamento vários exemplos, que Satanás ele também pode, usando por influência pessoas, com o objetivo de desviar, de desvirtuar tanto estas pessoas como os discípulos, como os cristãos. Então, pessoas podem servir aos propósitos de Satanás. Aqui, nós falamos desse exemplo, o apóstolo Paulo, ele estava na ilha de, se eu não me engano, de Chipre, e aí ele foi para a cidade de Pafos, que fica do outro lado da ilha, para quem vem daquela região de Jerusalém, de Cesareia, né? E aí tinha um tal de Elimas. Esse homem, ele influenciava muito o procônsul da cidade. E Paulo começou a pregar o evangelho para esse procônsul, que era a maior autoridade da ilha, né, esse homem. E aí esse Elimas começou a encher a paciência, né, desvirtuando o procônsul dos ensinos de Paulo. E aí Paulo, então, fala isso aí para ele, chama ele de filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça. Cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Então, veja, neste caso, Satanás estava usando Elimas, né, acho que um mágico ali, que influenciava o procônsul, que estava estudando a Bíblia com o apóstolo Paulo, e aí o apóstolo Paulo, então, se vira para esse homem e diz que ele é filho do diabo, e ele tinha como objetivo desvirtuar os retos caminhos do Senhor. Às vezes, isso acontece muito com pessoas, né? São influenciadas aí a desvirtuar outros do caminho. E aí o apóstolo Paulo, então, usa o poder sobrenatural sobre esse homem, e ele fica cego, né? Não vendo nada. Então, para ter uma atitude como essa, só um apóstolo mesmo para poder fazer isso. Agora, não que o apóstolo quisesse o mal para essa pessoa, mas o problema é que esta pessoa estava desvirtuando os caminhos do Senhor, e por conta de Paulo ser um apóstolo de Cristo, ele, então, neste caso, fez isso com esse homem aí, né? Ficarás cego e sem ver o sol por algum tempo. E aí, isso aconteceu. Agora, por que Paulo aqui não expulsou o demônio desse homem aqui? Porque não era um caso de possessão demoníaca, né? Elimas não estava possuído, não era um demônio, era o mal na pessoa do próprio Elimas. Era ele aqui sendo influenciado por seus próprios desejos e sua própria cobiça, estando aí contrário à vontade de Deus, fazendo aí o jogo do diabo, entendeu? Não era alguém possuído aqui, tá certo? O próprio Judas também.
Judas Iscariotes não foi endemoniado, né? Um demônio não entrou nele. A maldade, o mal, Satanás, ele conseguiu penetrar o coração de Judas, né? Os desígnios, os desejos dele. Não houve uma possessão demoníaca ali. Então, pessoas, elas são motivadas por suas fraquezas. No caso, fica bem claro para a gente que Judas, ele tinha como fraqueza essa questão de lidar com o dinheiro, dentre tantas outras. E foi por esse ponto fraco aí que Satanás usou para poder desvirtuar Judas e também tentar desvirtuar Jesus da sua missão, né? Mal sabia Satanás que, na verdade, tudo isso já estava predito e era exatamente isso que iria acontecer, e como aconteceu. Mas não podemos negar o fato de que quem usou Judas foi Satanás. Então, pessoas podem estar a serviço de Satanás sem estarem possuídas, elas podem estar induzidas por conta de suas práticas, de seus desejos, e com isso, elas sem saber até, estão fazendo o jogo do inimigo, né? Note que Judas, depois que caiu a ficha, o que ele fez? Ele teve grande remorso, chorou e tal, mas não conseguiu lidar com a culpa e se matou, né? Então, Satanás também destruiu ele, o próprio Judas, foi destruído por esse engodo. Então, nós vamos lidar, às vezes, com pessoas assim, entendeu? Pessoas que estão fazendo o jogo do inimigo. Às vezes, dentro da própria igreja, você vai ver pessoas fazendo o jogo do inimigo. Leia lá 2 João, por exemplo, que você vai ver João falando de um cara chamado Diótrefes, né? Que queria mandar na igreja, que queria desvirtuar ali a maneira como Jesus idealizou a igreja dele. Isso é trabalho de quem? Do inimigo. Então, muitas vezes, um irmão ou uma irmã bem intencionado, sincero, e provavelmente, às vezes, até com razão, mas na hora dela externar, dessa pessoa colocar em prática aquilo que ela está querendo para ajudar, ela faz da maneira errada. Ou seja, ela tem a questão certa, mas ela está aplicando da maneira errada. Então, isso também pode ser um grande problema. A pessoa bem intencionada e até correta na sua atitude de pensar daquele jeito, mas por conta de não saber tratar, falar, conversar a respeito do assunto, termina sendo áspero, termina sendo raivoso, irascível, e aí aquilo que é certo perde a razão e termina a briga ficando pior. Porque não é o fato de estar certo ou errado mais, é o jeito que a pessoa falou, é como ela se comportou, não é? Então, você está vendo como às vezes é delicado? E às vezes, sem querer, a gente pode até cair nessa cilada. Os textos bíblicos, eles são orientações para quem? Para as pessoas do mundo ou para os cristãos? Para os cristãos, né? Foi escrito para as igrejas. Então, tudo aquilo que está escrito, cuidado com o inimigo, cuidado como você fala, como você age, cuida disso e tal, não foi escrito para os de fora, foi escrito para nós. Então, muitas vezes, nós vamos ver daqui a pouco, nós podemos ser seduzidos de uma forma sutil, que nem a gente percebe, e de repente nós estamos fazendo o jogo do inimigo. Então, precisamos tomar cuidado com isso, tá? Tanto com os de fora como com os de dentro, a gente precisa sempre estar revendo os nossos conceitos, sempre voltando para a base, sempre checando como é que nós devemos agir para que a nossa ação, a nossa atitude, não colabore com divisão, com os erros, né? Mesmo a gente aparentemente estando certo. Ok? Alguém tem algum comentário sobre esse aspecto aqui? Alex, então o ditado que de boa intenção o inferno está cheio é verdade, então. Ah, sem dúvida. Né?
E não só o inferno, mas muitas pessoas estão fisicamente lesadas porque foram socorridas de maneira errada, né? Uma pessoa sem experiência vai socorrer uma pessoa acidentada, termina prejudicando mais ainda, né? Então, a gente precisa tomar cuidado, porque a boa intenção e a sinceridade não são citadas por Deus na Bíblia como prerrogativas para justificar a gente ser salvo ou não ser culpado de alguma coisa, ok? A imprudência, ela pode ser também, né? A incapacidade, a imprudência, ali, pode causar dano também. Mesmo a pessoa cheia de boa vontade para fazer algo, às vezes não dá certo, tá? Não vai ser escuso. Oi. Olha, Alex, vou falar uma coisa para você. Esse estudo, para mim, está sendo muito profundo, porque, apesar de estar falando dele, mostra coisas que a gente faz que pensa que está fazendo certo. É importante mesmo a gente saber dele, o que é que ele pode fazer na vida da gente. Porque a gente, às vezes, você fala coisa aí que às vezes eu fiz e achando que está tranquilo. Mas não é só você, todos nós. A vida é um aperfeiçoamento contínuo. Todos nós. Estudo que não se fala dele na Igreja de Cristo, que a Igreja de Cristo não fala dele, mas que deveria falar. Também. Assim, dessa maneira que você está pondo para nós, né? Sim. Não falar, o diabo tem chifre, como você disse. Pois né? Explicando as artimanhas que a gente acha que está tudo bem, que não, que a gente não peca. E tudo isso se torna pecado na vida da gente, né? Claro. Então, Nossa, é muito bom, viu? Olha só, você, antes do Verdun falar, existem tantas sutilezas, são sutilezas. Por exemplo, uma pessoa manipuladora, ela geralmente é uma pessoa que observa muito o jeito das pessoas, ok? Então, observando os gostos, o jeito de uma pessoa, pessoas podem, é isso que estelionatários fazem quando é para o mal, né? É isso que alguns psicopatas fazem, é um tipo de psicopatia também, e pessoas mal intencionadas no sentido geral. Então, vamos supor que uma pessoa percebe que determinada pessoa ela tem uma certa queda para vanglória, né? Para uma pessoa que tem uma autoestima ali muito alta de si mesmo e tal. Então, essa pessoa ela se aproxima com elogios bajuladores, né? Ou fazendo com que essa outra pessoa tenha uma boa impressão dela, porque ela está preparando o ambiente para um golpe, né? Para algo que ela tem como segunda intenção, como ela intenciona. E essa representação toda é motivada pelo desejo que a pessoa tem de levar vantagem, por exemplo. Então, ela vai e, observando a pessoa, ela vai dando para a pessoa aquilo que ela gosta, né? De ouvir e assim por diante, né? Então, veja, esse tipo de manipulação o inimigo faz também conosco. Ele conhece, ele observa cada um de nós e, de certa forma, ele está ali para alimentar a ostentação. Não, você tem direito, né? Você pode, vai lá, faz isso e tal. Às vezes é um sussurro, às vezes é uma sedução, às vezes é algo que aguça o que a gente já tem na gente mesmo, que lutar, né? E aí depois que você percebe, você fala, puxa vida, né? Caí, né? Caí nessa, olha só que coisa. E é assim, é sutil às vezes. Ok? Viu, Alex? Oi, João. Hoje eu estava olhando, eu comecei a olhar um filme que já tinha começado lá no fim, e a história era naquela cadeia lá de pena de morte lá nos Estados Unidos, né? Sim. É um filme baseado numa mulher que ela livrou muitos da cadeia, mas aquele personagem ali ela não conseguiu.
E aí, no fim, antes de tomar a injeção letal, veio o padre lá e recitou aquele versículo, né? Nada vos separar, quem poderá nos separar do amor de Deus, né? Ele leu todo o versículo e o cara ali, né, pronto para levar a injeção, olhando ali antes de deitar, de ir para a mesa lá. E ele leu todo aquele versículo e aí eu fiquei pensando, mas vem cá, se nada pode nos separar, o rapaz podia dizer, então me livra eu dessas algemas e me livra da morte, porque vocês estão me separando da chance de Deus, né? Porque não existe pecado que sentencie a morte, né? Assim como Jesus livrou o ladrão lá, né? Na hora, no último momento, se arrependeu. E no fim ele foi para... Eu não sei se foi baseado em alguma coisa verídica, mas o próprio homem recita a palavra de Deus e ela própria está dizendo a verdade, mas o homem não consegue entender, né? Exato, isso mesmo. Olha, eu nasci em Recife e fui criado até os 9 anos de idade lá, né? E meus avós, já falecidos, pessoas que eu estimo demais, que eu mais estimei, né? Como pessoas de minha família. Fui criado com eles até os 9 anos de idade, depois voltei para lá na minha adolescência por mais um ano. Mas no quintal lá, no sítio que a gente morava, tinha um pé de manga, que eu adorava aquela manga, que no sentido pejorativo, eu gostava muito, uma manga deliciosa, docinha, amarelinha por dentro, assim, maravilhosa. E meu avô disse para mim que aquilo era manga espada. Então, eu cresci com essa memória de frutas por conta do sítio, que tinha muitas frutas, e daquele tipo de manga, ele me dizer que era manga espada, né? Assim, não tem muitos anos agora que eu descobri que aquela manga, ela é bourbon, não é manga espada, era manga bourbon. E a manga espada era um outro tipo de manga. E eu cresci sem saber isso até a fase adulta. Meu avô, sinceramente, não mentiu para mim. Não mentiu para mim. Alguém falou para ele que era, ou ele teve essa impressão, e eu cresci achando que aquele tipo de manga, coisa simples, tá? Uma fruta, era a manga espada, até alguém chegar para mim e dizer assim, não é. Eu falei, mas não é, não é. Meu avô disse que é. Aí fui ver, realmente não era, né? Então, às vezes, Satanás, ele planta uma ideia, ele planta uma memória, algo, e isso pode acompanhar a gente a vida inteira, até a gente descobrir que aquilo não era verdade, não era daquele jeito, entendeu? Então, todos nós estamos nesse barco. Jesus não disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Então, dentro do conceito espiritual, todos nós aqui trazemos muita bagagem de influências mil que não necessariamente são verdades bíblicas, e às vezes a gente demora para descobrir. Demora, passa décadas e fala, nossa, eu nunca soube disso, nunca. Então, mas não era uma verdade, não era, né? E o mundo religioso está cheio disso e a gente precisa tomar muita cautela, entendeu? Irmão, porque, seu avô também falava que não podia tomar manga com leite? Também. E não tem nada a ver, né? E na Igreja Católica eles falam que não pode ler o Apocalipse, né? Também. Então, olha, você está vendo? Tem de tudo nesse mundo. Tem de tudo. Né? A congregação cristã no Brasil proíbe os membros de ler a Bíblia, a não ser mediante revelação dentro do culto. Entendeu? É proibido. E eles vão usar um texto bíblico fora totalmente do contexto, dizendo que a letra mata, mas o espírito vivifica. E a letra eles interpretam como a Bíblia. Enquanto que o que esse texto está dizendo é a letra no sentido da antiga aliança. A antiga aliança ela só revelava o pecado e levava as pessoas à morte, no sentido de matar animais para se justificar do pecado. A lei, ela não justificava, não perdoava pecado. A lei não. A lei, ela só revelava o pecado e dizia o que ia acontecer com a pessoa que pecou. E aí havia todo esse conceito do holocausto, dos animais morrendo no lugar das pessoas. No Novo Testamento, Jesus é o nosso sacrifício e nós não matamos mais animais porque agora
nós temos acesso ao perdão de Deus diretamente por meio de Jesus, coisa que na velha aliança foi profetizado. Jeremias 31:31 vai dizer exatamente isso, vai falar a respeito da nova aliança, que incluiria, inclusive, perdão de pecados, né? Diretamente relacionada à palavra. Então, você pode imaginar uma religião cristã, que se diz cristã, que proíbe o membro de ler a Bíblia? Existe. Não é? Existe. Então, de onde vem isso? Se Jesus diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará, quem é que tem mais autoridade para dizer, não, você não pode conhecer a verdade, não pode estudar a verdade, ler a verdade, porque isso é proibido. Opa, temos uma contradição aí, não temos? Temos uma contradição. Séria. Interessante. Bem, obrigado, Alex. Então, Pedro, né, não foi só Judas, não foi só Elimas. Nós vamos ver dois apóstolos de Cristo aqui, ó, sendo usados por Satanás, né? Não de forma possessiva, não é que Satanás possuiu essas pessoas, mas Pedro também, né? Então, olha lá, Lucas 22:31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converterdes, fortalece teus irmãos. Então, Pedro ainda estava no processo de conversão. E Satanás reclamou Pedro, muito parecido com o que Satanás fez com Jó, inclusive, em relação a reclamá-lo, né, diante de Deus. E aqui Jesus intercedeu. Mas nós sabemos que, ainda assim, teve um momento em que Jesus chamou Pedro de Satanás. Quando Pedro disse que Jesus jamais iria morrer, né? E, inclusive, Pedro disse, eu morrerei no teu lugar. E aí Jesus falou, arreda, Satanás, né? Porque eu vim para o que eu vim. Né? E aí Pedro, na verdade, nem estava convertido, porque o próprio Jesus falou que naquela mesma noite, em seguida, né, depois ele trairia, negaria Jesus 3 vezes, antes que o galo cantasse. Foi isso que aconteceu. Então, mesmo no círculo de amizade de Jesus, nós temos 2 apóstolos como exemplos bíblicos, em que fizeram o jogo de Satanás, sem estarem possuídos. Então, nós precisamos tomar cuidado. Às vezes, os nossos irmãos em Cristo, sem querer, às vezes ingenuamente até, estão fazendo o jogo do inimigo. Quando? Quando eles estão tomando decisões ou fazendo atitudes, ações, que são contrárias ao que Deus espera dessa pessoa, né? E aí é um problema. É um problema. Okay? Escândalos, né? E assim por brigas, discussões, divisões. Isso não provém de Deus. Isso provém de nós e Satanás pode potencializar isso. Pode usar essas coisas. E em várias congregações existe, às vezes, inimizades, né? Por conta das pessoas não saberem lidar com certas diferenças. E elas quererem, então, assumir essa função de juiz, né? De julgadores. Então, tomar muito cuidado. Ok? Mais alguém quer falar algo? Eu ia fazer uma pergunta rápida, irmão. Oi, Paulo, pode falar. Essas congregações, né? Eu sei que é um pouco chato ficar só julgando as congregações, mas pode falar. O fato desses líderes religiosos estarem assim nessa doutrina delas, isso seria um jogo de Satanás usando eles, porque querendo ou não, a gente vê que tem um interesse ali, né? Tem um interesse ali. Sim, sem dúvida. Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu, quando olho, e eu assumo que eu estou dizendo para vocês diante de Deus, tá? Eu, quando vejo o mundo religioso de hoje, eu não me sinto alegre, não. Eu me sinto triste, porque não é o fato de uma pessoa dizer que ela é de Jesus ou citar o nome de Deus, que de fato ela é. Lembre-se que
o sumo sacerdote Caifás era o homem de Deus mais importante na Terra, na época que Jesus esteve aqui. Ele era sumo sacerdote, representante maior de Deus na Terra e da vontade de Deus. Pois bem, embora ele tivesse essa patente aí, né, e fosse uma pessoa reconhecidamente como um representante de Deus, ele foi uma pessoa que Jesus respeitou. Ele mandou dar uma bofetada no rosto de Jesus, e Jesus o repreendeu. Depois disseram para Jesus: como que você se atreve a falar assim com o sumo sacerdote? E aí Jesus falou: olha, eu não sabia, né? Não tinha essa... Então, tá certo. Ele reconheceu, não é? Que aquela palavra não caberia naquele momento, não porque ele fosse menor, ele era Jesus, mas por conta de quem Jesus ali estava representando, representando alguém que respeita a lei. E não foi uma palavra má, nem ofensiva. Jesus só se defendeu dizendo por quê, né? Como se fosse assim: por que está me batendo? O que eu fiz para me bater? Não é? Então, não foi uma ofensa que Jesus falou, propriamente dito. Mas Caifás e muitos sacerdotes estavam fazendo o jogo de quem? Com o Filho de Deus. Que era o povo de Deus, né? De Satanás. Então, assim, a gente tem que desencanar disso, porque às vezes a gente fica meio com culpa, com remorso, a gente fica meio sensível, pensando assim: não, né? Mas é uma religião, está falando de Jesus e tal. Calma lá. A gente tem que olhar assim até para a própria Igreja de Cristo, para nós mesmos temos que olhar assim. O Novo Testamento não foi escrito para nenhuma denominação, foi escrito para a Igreja, o Novo Testamento. Então, nós temos que avaliar, e começa por dentro de casa. Agora, porque alguém fala de Jesus, uma religião qualquer, a gente vai fechar os olhos para os erros gritantes que tem contra a verdade? Eu vou dar um exemplo que é muito comum, muito comum. Então, veja bem, um discípulo de Cristo diz que segue Jesus, aceita que Jesus é o Filho de Deus e afirma crer na palavra dele e obedecê-la. Pois bem, no Sermão do Monte, Jesus diz que, falando sobre a nova aliança, ele disse: ouviste que os antigos disseram, eu, porém, vos digo, né? Não faça voto por nada nesta terra, nada, nem pelo que está no céu, nem pelo nada, um fio de cabelo, porque você não pode acrescentar um côvado ao rumo da sua vida. Antes, a sua palavra seja sim, sim, não, não. Não faça voto. Eu estou cansado de ver em televisão pastores famosos falando para os membros da igreja fazer voto. Agora, me diga uma coisa: você lê no Novo Testamento o seu Senhor dizendo que não é para fazer voto mais. Aí você vê um pastor dizendo que é para fazer voto. Quem que você vai obedecer? Jesus. É óbvio. Então... E sem dizer que é tudo por bens materiais, sim, né? Exatamente. Tudo por bens materiais. O próprio Jesus falou assim, que é mais fácil um camelo passar no buraco do que um rico. O pessoal só pensa na grana. Então. Então, veja, como é que nós podemos aceitar ensinos descaradamente contrários à palavra de Deus, publicamente feitos, se nós conhecemos a verdade e vamos dizer que Jesus está no meio disso? Não está. Isso é uma ofensa a Jesus, não é? Então, não estamos julgando nenhuma pessoa, nós estamos julgando ensinamentos. O julgamento analítico, ele é devido nas Escrituras. Conhecer a verdade para ser liberto do que não é verdade. Agora, dizer que essa pessoa vai para o inferno, aí é outra história. Isso não, ok? Agora, também porque eu não posso dizer que alguém vai para o inferno, quer dizer que tudo que ela fala em nome de Jesus está certo e está tudo bem. Não, não está tudo bem, não. Eu tenho uma palavra para tirar a prova dos 9, ok? Então, precisamos tomar muito cuidado. Agora, esses ensinamentos já estão no Novo Testamento, ó, faz tempo, né? Faz tempo. Tanto Jesus como Paulo, né? Paulo falou para Timóteo que nos últimos tempos viriam
as pessoas iriam se cercar de falsos mestres ali para falarem o que elas querem ouvir, como se estivesse sentindo coceira nos ouvidos e, por conta disso, não suportarão a sã doutrina. Isso já Pedro disse, vão fazer mercado de vocês e vão julgar que vocês são grande fonte de lucro, né, de riqueza. Então, os alertas estão na Bíblia, em todo o Novo Testamento, e no Velho também. No Velho Testamento tem ensinamentos para você descobrir se um profeta é falso ou não. Também, não é mentiroso ou não. Então, precisamos estar esperto. Não é porque alguém fala de Jesus que a gente tem que ir acreditando ou não. A gente tem que ter cuidado. Quem disse isso foi Jesus. Mateus 7:15. Cuidado com falso. Cuidado que ninguém vos engane. Então, é isso que a gente tem que ficar, esperto. Entendeu? Muito bem, Paulo. Muito bom. Então, Obrigado. tá. Se não tiver mais alguém ainda, eu quero caminhar um pouquinho só aqui, ó. É interessante esse texto, Lucas 10:7. Olha só, vamos lá comigo. Então, regressaram os 70. Aqui é um texto em que Jesus ele separa 70 discípulos e manda eles de 2 em 2 para pregar o evangelho. E Jesus deu autoridade para esses 70, fazendo uma espécie de prévia, não é? Com relação a como seria com os apóstolos e com a igreja, né? Então, eles saíram e voltaram. Quando eles voltaram, o texto diz o seguinte, né? Então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas veja, são discípulos de Jesus e eles receberam a autoridade de Jesus no contexto, é só ler antes. Versículo 18. Mas Jesus então disse para eles, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Opa! Então veja só, Jesus tinha autoridade sobre os demônios. Jesus tinha o poder de Deus com ele. Mas o que Jesus fez com esse poder? Ele guardou só para ele? O poder de Deus é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o pneuma, é o dínamos de Deus. Jesus passa a fazer milagres e sinais e prodígios depois que ele é batizado, quando ele recebe o Espírito Santo. Jesus tinha o poder e o poder estava com ele a serviço dele. Mas ele não guardou esse poder para si. Ele foi expandindo. Aqui nesse texto, ele expande, ele permite, ele dá autoridade para 70 homens. E eles voltam confirmando que até os demônios se submetem em nome de Jesus. Mas olha a resposta de Jesus a isso. Ele disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Percebe aqui que esta é uma alusão a um texto de Apocalipse, mas também uma alusão ao fato de que o Evangelho, a autoridade de Cristo, o Espírito Santo de Deus, a atuação dele em pessoas como esses 70, é o fator aqui que faz com que Jesus veja o início da derrota de Satanás, aqui no caso ele caindo do céu, sendo expulso do céu. E aí, versículo 19 diz, eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, se referindo aqui a poderes sobrenaturais de Satanás, e sobre todo o poder do inimigo. Sobre todo o poder do inimigo. Então, o Espírito Santo que habita em você, que habita em mim, esse Espírito Santo, que também é o poder de Deus, o dínamos de Deus, né? É o mesmo Espírito Santo que também deu poder, ortogado por Jesus, a estes homens aqui. Só que, qual a diferença? Neste sentido aqui, Jesus deu poderes específicos para eles. Nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, mas nós não podemos subestimar o Espírito Santo, por quê? Porque o problema é como nós lidamos com o Espírito, como nós lidamos com o poder de Deus em nós, e não o contrário, ok? Então, é uma ação em parceria. Então, mas o que eu quero salientar aqui é que essas pessoas imbuídas de autoridade dada por Jesus, e nós também, como cristãos, temos certa autoridade dada por Jesus, reflete no fato de que nós temos poder sobre o inimigo,
reflete no fato que isso se evidencia pelo fato de Satanás estar no processo de derrota, até chegar aquele dia em que ele será destinado lá para a segunda morte, para o lago de fogo e enxofre, não é? E aí, versículo 20, não obstante alegrai-vos, não porque os espíritos se submetem. Então, apesar de que vocês estão vendo tudo isso acontecer, o mais importante não é isso. Não é esse o fato. O mais importante é o fato de que o vosso nome está escrito no livro da vida, está rolado nos céus. Ou seja, independente das questões até mesmo sobrenaturais ou lidar com pessoas, o que é mais importante para você? O que deve ser mais importante para nós, cristãos? Independente das circunstâncias do que aconteça. Porque, veja bem, se nesta passagem nós estamos vendo esse tipo de sucesso, então eu pergunto, por que irmãos nossos foram perseguidos, encontrados pelos soldados romanos e mortos, com mortes terríveis? Por que Deus não livrou eles, então? Por que Deus não deu autoridade para eles desaparecerem e não enfrentarem aquelas mortes na arena romana, por exemplo? Por que Pedro foi preso e tantos outros cristãos sofreram? Não é? Então, a questão aqui não é que a nossa fé deve estar fundamentada nestas coisas, mas sim na garantia de que o nosso nome está no livro da vida. E para que você mantenha o seu nome escrito no livro da vida, a coisa mais importante a nós fazermos é permanecermos em obediência a Cristo, porque o inimigo ele vai fazer de tudo o que ele puder para apagar o seu nome de lá. E ele só consegue fazer isso desvirtuando a gente, desviando a gente da verdade. Entendeu o ponto aqui? Então, ao mesmo tempo que essas coisas são tão importantes e impressionantes, Jesus olha para tudo isso e a resposta dele é: independente de qualquer coisa, me obedeça. Seja firme. Garanta o seu nome arrolado no céu. Isso é o que importa. Isso é o que importa. Entende o ponto aqui? Né? Mas na nossa natureza humana, nós somos muito facilmente influenciados pelos nossos sentidos, né? Pelo que a gente vê, pelo que a gente sente, pelo que a gente experimenta, né? Enquanto que Jesus está dizendo, não é isso. O mais importante não é isso. O mais importante é você garantir que seu nome está lá no céu. E essa garantia só vem por você fazer a minha vontade, por você estar na verdade, obedecer à verdade. Tomé, você está feliz porque você tocou na minha ferida e viu aqui as minhas chagas? Vou te dizer uma coisa, felizes mesmo serão aqueles que vão crer sem ver. Esses vão ser felizes. Não é você que está dizendo aqui, ó Deus meu, porque tocou nas minhas feridas. Então, a nossa fé, ela é fundamentada na obediência ao Evangelho. Isso é o que importa, acima de qualquer outra coisa, entendeu? Essa é a garantia que você e eu temos. Não baseie-se em outras experiências, porque o fundamento é sempre a palavra. Jesus nunca disse, guarde os meus milagres. Ele disse, guarde as minhas palavras. Permaneça nas minhas palavras. Conheça as minhas palavras. Siga, obedeça as minhas palavras. Essa é a chamada, né, do Novo Testamento em si, ok? E aí a gente vê aquela passagem que faz conexão com essa. Eu via Satanás caindo do céu. E essa é uma passagem bem emblemática, né? Olha comigo aqui para a gente poder acabar esse texto, né? Diz lá, em Apocalipse 12, é um texto emblemático e simbólico a respeito da relação de Jesus com a igreja e Satanás. Então, veja lá, está escrito ali, em amarelo é para você perceber os destaques aqui, né? Então, viu-se grande sinal no céu. Então, algo aconteceu no céu que está chamando a atenção como algo visível e grandioso. O que era isso? Diz lá, a saber, uma mulher. Então, nós temos um personagem aqui de uma mulher no céu,
né? Vestida com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Então, essa mulher é muito importante. Ela está vestida com a lua, né? E, assim, vestida e com a lua debaixo dos seus pés. Então, mostrando poder e autoridade. E ela tem uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Com certeza, na simbologia apocalíptica, está se tratando aqui da igreja. Okay? Só que nesse caso aqui, a igreja não é a noiva, ela é a mulher. E essa mulher, ela está grávida. Não é? Ela está grávida, portanto, tem uma outra personagem aqui, que é o filho dessa gestação. E diz que essa mulher está grávida e ela grita com as dores de parto, sofrendo tormentas para dar à luz. E nós vamos ver aqui que, neste caso, dessa visão, é uma visão invertida. É uma visão em que Jesus veio por causa da mulher. A mulher é a igreja que está esperando o filho nascer, e o filho é Jesus. E eu vou explicar isso com as palavras de Paulo. O apóstolo Paulo, quando ele usa, né, lá em Gálatas, em Efésios 5, falando sobre a família cristã, ele diz o seguinte, ele diz: marido, amai vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Espera aí, vamos pensar um pouquinho aqui. Jesus deu a vida dele por quem? Pelos pecadores ou pela igreja? Porque os evangelhos dizem que Jesus deu a vida pelo mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Então, Jesus morreu pelos pecadores. Mas no texto de Efésios 5, Paulo diz que Jesus, ele morreu pela igreja. Né? Maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela, pela igreja. Ué, como é que pode? Bom, pode. Por quê? Porque, por um lado, Jesus morreu pela humanidade. Mas esta humanidade, quando convertida, é a igreja também. Então, por outro lado, Jesus também morreu pela igreja. Entendeu o ponto? A morte de Jesus, ela tem duplo significado aí. Tanto ele morreu pelo mundo, como ele morreu pela igreja, porque ele morreu para fundar a igreja, para estabelecer a igreja, que é formada por pessoas do mundo. Então, aqui, é esse o sentido, é uma figura inversa. A mulher que é a igreja é que está esperando o filho nascer. Está grávida. Jesus é o filho e a igreja é a mulher ansiosa que o filho nasça, sofrendo as dores. Não é? E aí no versículo 3 diz lá, viu-se também outro sinal no céu. Então, de um lado tem a mulher grávida para dar luz e do outro lado aparece outro sinal, um dragão, que nós já sabemos que simbolicamente é Satanás aqui. E como a gente percebe aqui, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas, não é? A sua cauda arrastava, e aí entra outros personagens aqui, a terça parte das estrelas do céu, que são anjos, que Satanás arrebanhou, a terça parte dos anjos, né, do céu, ok? E o dragão aqui, então, é Satanás. Essa alusão aqui a 7 cabeças, 10 chifres, são alusões diretamente, no próprio livro de Apocalipse tem a explicação, ele vai dizer que os chifres, né, são reis e reinos que estabeleceram, foram 10 reis romanos que perseguiram os cristãos na história romana, e 7 diademas, a cidade de Roma é estabelecida entre 7 colinas, não é? Então, é uma alusão emblemática, simbólica, a respeito do Império Romano, usado por Satanás para perseguir os cristãos. E aí diz que, então, Satanás, a sua cauda, arrasta a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher. Opa, se a mulher é a igreja, e agora Satanás é o dragão, esse sinal foi visto no céu. Lembra do texto em que os 70 voltaram e Jesus disse que via Satanás caindo do céu por conta do poder dado a eles?
de atuar aqui na Terra? Então, e aí diz então o quê? A cauda de Satanás arrasta a terceira parte das estrelas, as quais lançou para onde? Para a terra. Não é? E o dragão se deteve em frente da mulher, que para dar à luz, a fim de devorar o filho, quando nascesse. Então, qual era o objetivo de Satanás? Ou qual foi o primeiro objetivo de Satanás logo quando Jesus nasceu? Lembra? Jesus nasceu. Mal nasceu ali, o que Satanás fez? Lembra dos reis magos lá, dos sábios? Não há nenhuma predição do Velho Testamento a respeito de reis do Oriente vindo visitar o filho. Não há de Deus quando nascesse. Não há nenhuma previsão no Velho Testamento de uma estrela que ia guiar essa turma. Não há. O que acontece é que a estrela guiou esses 3 sábios primeiro para Jerusalém. E aí eles avisaram o rei Herodes do nascimento do rei Jesus. E aí, por conta disso, foi que Satanás fez a primeira tentativa de matar Jesus por meio do rei Herodes, o Grande, que mandou o exército, parte do exército, ir para Belém, e todas as crianças, por garantia, até 2 anos de idade, foram sacrificadas, foram mortas. Não é? Então, quem estava por trás disso? Nessa reflexão, a gente percebe claramente essa perseguição aqui. Não é? E aí, versículo 5, nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, se referindo aqui, inclusive, à profecia de Daniel, de que viria um rei que regeria as nações com cetro de ferro, seu reino seria sempre eterno, e esse é Jesus. Não é? E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono, e a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele se sustentasse durante 1260 dias. Uma alusão aí ao ministério de Jesus de 3 anos e meio, né, que dá exatamente essa contagem de tempo em que Jesus esteve vivo aqui na Terra, por conta de preparar a igreja, inclusive. Né? E aí a gente sabe que o resto dessa... O resto desta história é assim, ó, houve então uma guerra no céu. E aqui entra Miguel, que pode ser uma alusão a um nome de Jesus, né, também, relacionado a Jesus. Mas, enfim, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor do mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Lembra daquela visão de Jesus vendo Satanás caindo por conta da pregação do Evangelho, da autoridade que foi dada a pessoas normais, por conta da palavra, sobrepujarem o inimigo? É essa questão aqui que está sendo colocada. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora sim veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Eles, pois, note bem o versículo aqui, hein? Eles, pois, eles quem? Estes que foram os vencedores aqui, os nossos irmãos. Eles, pois, o venceram. Venceram quem? Satanás. Por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então, quando eu e você, como cristãos, estamos obedecendo a verdade, pregando e ensinando a verdade, nós estamos honrando e dando continuidade a essa vitória celestial que acontece primeiro nos céus e agora veio para a terra. E Satanás agora está empreendendo grandes esforços nessa luta para desvirtuar as pessoas da palavra. E nós, quando estamos lutando, permanecendo, ensinando, nós estamos, por conta do nosso testemunho, vencendo. Mesmo que em face da morte,
não é? Nós não amamos a própria vida ao ponto de negar Jesus. Pelo menos é isso que os irmãos fizeram e é isso que Deus espera. E aí o último versículo diz: por isso festejai, ó céus, e vós que nele habitais. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, raiva, sabendo que pouco tempo lhe resta. São palavras de alerta para nós. São palavras para a gente entender que não é brincadeira, não, que nós estamos num mundo em que duas coisas são importantes: salvação ou morte. E para a salvação, Deus conta com quem? Anjos? Não. Jesus, não mais. Jesus não vai vir aqui para morrer de novo, já fez a parte dele. Quem é agora? É o nosso testemunho. Então, o que nós fazemos, falamos e ensinamos em Cristo tem o poder acima, o poder além do poder do inimigo. E mantém essa vitória continuamente acontecendo, entendeu? E aí, quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher, que dera à luz a um filho varão. E até hoje ele persegue. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Aqui uma alusão, mais uma vez, ao preparo da igreja, né? Durante o período em que o Senhor trabalhou pessoalmente com a igreja, com a fundação da igreja. 1 tempo, 2 tempos, metade de um tempo, é exatamente aquela alusão a 1 ano, 2 anos, 3 anos e meio, né? 1 mais 2 mais meio, período em que Jesus esteve conosco. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio, que o dragão tinha arrojado da sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar contra o restante da sua descendência. Opa, está falando de quem aqui? Está falando da gente, de nós aqui. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs sobre a areia do mar. Quem são os descendentes da mulher? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Somos nós, os descendentes da mulher. Aqueles que estão guardando os mandamentos de Cristo, ok? Então, veja como que a palavra trata, né, dessa questão. Hoje nós estamos nesse ponto. Hoje nós estamos nos últimos dias, somos os descendentes da mulher, nesse sentido simbólico. Se quiser entender que somos a própria mulher aqui, somos a igreja, não é? Agora, temos poder e autoridade? Temos. Também somos afligidos e às vezes erramos e pecamos? Sim. Nada que Deus não saiba. O que precisamos é usar as ferramentas, usar o conhecimento da palavra para estarmos diante de Deus da maneira que Ele espera que nós estejamos. Qual é o jogo de Satanás hoje? Ele vai usar questões sobrenaturais e pessoas. Para quê? Para desvirtuar os discípulos de Cristo e para manter as pessoas, no sentido geral, com as suas crendices, desacreditadas ou acreditando em distorções da verdade. Não é? Como Elimas, Pedro, em alguns momentos, Judas, assim como manifestações sobrenaturais, a exemplo que nós vimos aí no Novo Testamento. Entenderam bem? Alguma pergunta, comentário, dúvida? Eu estendi um pouco mais para a gente terminar essa parte, sabe? Fala, Alex. João. Oi, João. É muito importante a gente lembrar que Deus ele não tirou aquele espinho de Paulo, porque a graça dele bastava, né? E hoje nós não temos que apresentar ao mundo que Deus me cuide, que eu tenho boa casa, que eu tenho tudo aquilo, que eu fui curado, que eu fui livrado de um... Tudo isso faz parte, né, de buscar o reino de sua justiça, né? Tudo lhe será dado no tempo de Deus, né? Que não é mais milagre, é uma providência divina. E é isso que nós devemos se gloriar, né?
naquilo que está na nossa mente. A nossa mente é a mente de Cristo, e é isso que as pessoas têm que ouvir de nós, sair de nós, coisas que elas não entendem e não sabem, e estão se permitindo um engano, e nós temos a verdade, e a nossa oração é, né, baseada nisso, de sermos bom testemunho daquilo que sai da nossa boca, né? Nos alegrarmos porque o nosso nome está escrito, e a nossa oração para que as pessoas creiam no evangelho que salva, né? Que salvou nós e que venha a salvar também. Eu acho que é por aí, né? Esse é o objetivo. Nem sempre a gente consegue, mas mesmo assim precisamos saber usar as ferramentas espirituais, levantar, sacudir a poeira e se manter firme, um ajudando o outro, um ajudando o outro. Isso é a igreja, né? Um ajudando o outro nessa jornada. Ok? Amém. Mais alguém tem algum comentário, pergunta? Fique muito à vontade. A gente está encerrando já. Esses 45 minutos que eu vi estavam bons, Alex. Muito obrigado. Beleza. Graças a Deus. É que eu tinha que terminar essa parte, a gente já estava nela reiteradamente, então eu estiquei um pouquinho para concluir essa parte. Agora falta pouco, mais um estudo a gente fecha esse tema. Ótimo. Ok. Então, quero agradecer muito a presença de vocês, viu? Que Deus nos guarde, proteja todos nós do mal, tenha uma boa noite de sono e vamos pegar a palavra, vamos ensinar a palavra aí, tá bom? Amém. Obrigado, Márcia, Alex. foi muito bom te rever, querida. Fazia tempo que eu não te via. Que bom, viu? Bem-vinda. É verdade. Mas eu sempre olho no dia seguinte. Legal. Foi bom te ver hoje. 5h30, às vezes eu fico bocejando com sono. Então, no dia seguinte, eu prefiro assistir tranquilamente. Tá ok, beijo, querida. Beijo. Outro. Mary, Mary um abraço, também, Mary. Um abraço. Beijo. Luísa, Bia, um beijo, queridas. Que Deus te abençoe. Tchau. Tchau, seu lindo. Um abraço. Paulo, Deia. Tchau. Fique com Deus, todo mundo. Amém. Fique com Deus. Muito Deus bom. abençoe. Boa noite. Mary, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, Joãozinho. No coração de toda Hoje a igreja. eu estava aqui assistindo outra aula, quando tu entrou, eu vi o teu beijo no coração, por incrível que pareça. Muito bem. Boa noite a todos. Boa noite, Obrigado, Nilton. Alex. Fica na paz. Boa noite, Luísa, Deus abençoe a todos. eu estou Boa noite, acompanhando Paulinho. lá o caso da Benta, viu? Orando por ela. Que Deus abençoe ela lá. Estamos orando também aqui. Isso. Muito bem, Sérgio. Obrigado. Orando. Tá. Tchau, Tchau, então. tchau. Vou desligar aqui. Um Tchau. abraço.